Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Dessa vez, o último tutorial de 2024. Esse é o último vídeo que vai ao ar no canal antes de 2025. E no finalzinho da aula, eu já agradeci vocês. Então, espero que vocês fiquem até o final e que vocês tenham um excelente 2025 e continuem aqui comigo para a gente aprender muitas bolsas maravilhosas. Na aula de hoje, para finalizar, eu trouxe uma clutch. Olha que coisa linda, gente. Ficou muito chique. Muito mesmo. Sinceramente, eu até estou pensando em ficar com ela pra mim, em vez de colocar pra venda, porque ficou muito linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma bolsa pequena, mas... Deixa eu tirar a linha aqui, que tem uma linha aqui dentro. Mas... é claro que ainda assim ela é espaçosa e você pode fazer no tamanho que você preferir e usar a sua criatividade para adaptar como você achar necessário. Pode pôr um tassel aqui, acho que também ficaria lindo. E espero muito que vocês gostem dessa aula. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, para você não perder nenhuma novidade. E se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, é um vídeo maravilhoso que eu soltei pra vocês de uma bolsa super chique e elegante com um espaço muito bom internamente. Eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, não deixa de clicar aqui embaixo em Seja Membro para você fazer parte da nossa comunidade, onde todos os meses tem aulas exclusivas para vocês. E, inclusive, dia 31 eu pretendo lançar uma aula lá para a gente finalizar também o ano com chave de ouro na comunidade, além do YouTube. Eu pensei se eu ia postar esse vídeo aqui dessa aula, então espero muito que vocês gostem, me deem esse feedback aí para que eu fique sabendo, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo de fio de malha premium da Fios Guarani. Esse novelo ele tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. É um fio que eu tenho usado em todas as aulas aqui do canal, eu adoro, vocês sabem disso. Porque pra mim tem uma boa espessura, deixa a sua bolsa leve e ainda assim estruturada, tá? A cor que eu tô usando hoje é a chocolate, maravilhosa, eu amo esse tom, as minhas clientes também amam. Eu acredito que ele e o verde claro da Fios Guarani é o que mais sai por aqui. Além do fio de malha premium, a marca também tem o fio de malha residual. Eu vou deixar o site aqui na descrição e nós temos cupom de desconto. Fios Tata 10 e vocês ganham 10% de desconto, tá bom? Eles também têm loja oficial na Shopee, também vou deixar o link na descrição. Vou usar uma agulha de crochê de 5,5 milímetros, tesoura, botão imantado comum, esses de costurar, e uma alça náutica com corrente, lá da loja Matilda. Eu vou deixar o site aqui na descrição, o link dessa alça maravilhosa, caso vocês queiram adquirir. Coisa linda, né, gente? Ficou maravilhosa. Eu escolhi aqui, ó, no dourado. Eu acho que o chocolate com dourado fica maravilhoso. Eles também têm outras cores. Basta vocês conferirem quais estão disponíveis no momento. Mas, caso você queira exatamente a chocolate, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 19 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você vai fazer mais correntes agora no início, sempre em números ímpares, tá bom? Então, vai aumentando de 2 em 2 correntes. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Essa parte aqui eu não conto como uma corrente, tá bom? Ó, vou fazer a primeira corrente aqui pra vocês entenderem, ó. Essa é a primeira corrente, eu não conto essa laçada inicial como corrente, tá? Então, vou completar aqui 19 correntes. Fiz aqui 19 correntes. Deixa eu medir para vocês verem o tamanho que ficou. Ficou com 18 centímetros. Lembrando que esse não é o comprimento final, tá bom? Então, nós temos aqui as correntes, nós vamos virá-las e trabalhar atrás delas. Nessas ondulações que nós temos bem aqui, ó, atrás de cada corrente você tem uma ondulação, ó.
Eu vou pular a primeira ondulação, que é essa daqui. E a partir da segunda, eu vou trabalhar ponto baixo. Como é uma bolsa com pontos extremamente básicos, eu indico muito para quem está iniciando, tá bom? Então, vamos lá. Pulo essa primeira ondulação, vou na segunda. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Assim, você faz o ponto baixo. Vou na próxima ondulação. Ó, a sua corrente permanece aqui embaixo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ondulação e fiquei com um total de 18 pontos baixos porque nós pulamos a primeira ondulação. Então, em todas as carreiras, você precisa ter 18 pontos baixos, tá bom? Segue essa dica para que você faça com que a sua bolsa suba de forma reta, tá bom? Sempre que você for finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Pronto. Agora, eu vou entrar aqui nessa alcinha aí dentro do último ponto baixo que eu fiz. Vou pegar essa pontinha do início e vou passar para cima. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu entro aqui nesse primeiro ponto, que é onde eu passei o fio para cima, e percebam que eu pego as 2 alcinhas do ponto. Deixo esse pedacinho de fio em cima pra gente ir arrematando. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto, olha, entro nas 2 alcinhas, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Vamos então trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto, ó. Aqui eu já terminei de esconder aquele pedacinho de fio e vai sempre arrumando o seu trabalho, tá bom? Então, vamos seguir aqui trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto baixo e temos que finalizar com 18 pontos, tá bom? Fiz aqui a minha segunda carreira com 18 pontos baixos. Sempre que a gente for finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho. Vou entrar aqui no primeiro ponto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto, olha, eu entro nas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Esse é o padrão que você vai seguir por várias carreiras. Ponto baixo sobre ponto baixo, sempre com 18 pontos baixos em todas as carreiras. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, 34 carreiras, deixa eu medir para vocês verem. De altura, ficou com 41 centímetros. E de comprimento, 18,5 até o momento, porque nós ainda vamos fazer o acabamento, tá? Como que eu fiz? Eu peguei, para saber o tamanho que eu queria, e dobrei assim, ó. Que é o formato que vai ficar a nossa bolsa, tá vendo? Então, ela vai ficar pouca coisa maior de comprimento e pouca coisa maior de altura, porque ainda falta o acabamento, tá bom? Vamos agora fazer esse acabamento que eu falei pra vocês.
Se você quiser maior de comprimento, você vai fazer mais correntes lá no início aqui, ó. E se você quiser maior de altura, você vai fazer mais carreiras de pontos baixos, tá bom? Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e vou voltar no mesmo ponto onde eu fiz o último ponto baixo e vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Entro aqui, faço mais um, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo, pra dar essa volta aqui, ó. Agora, você vai aqui, ó, nessa carreira, pegando nesse último ponto em 2 alcinhas, tá vendo? E vamos fazer ponto baixo. Vamos agora aqui, ó, nessa carreira, nessa alcinha aqui, ó, e vamos trabalhar ponto baixo. Não aperta muito esse ponto baixo, senão vai ficar com buraco. E sempre vai arrumando a sua bolsa conforme você vai trabalhando. Na próxima carreira, você vai entrar aqui, ó, nessa alcinha e nessa. E vai trabalhar um ponto baixo e já arruma. Nessa próxima carreira, você vai trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Tá vendo? E vai trabalhar um ponto baixo. Na próxima, entra nessas 2 alcinhas e faz um ponto baixo. Na próxima, você vai entrar nessa alcinha aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Coloca aqui na mesa e sempre vai arrumando, tá? Aqui, principalmente, ó, nessa ponta, tá bom? Vamos fazer esse acabamento até chegarmos nessa ponta aqui, ó. Trabalhei ponto baixo em todos os pontos aqui, ó, da lateral. Aproximei vocês aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Aqui, olha, temos o lado que nós não fizemos o acabamento e aqui o lado que nós fizemos. Na minha opinião, fica muito mais bonito com o acabamento, porém é opcional. Se você não quiser fazer o acabamento, pode deixar assim mesmo, tá bom? Agora, aqui nessa ponta, nós vamos repetir o que nós fizemos nessa daqui, ó. Só que nela, eu vou fazer nessa corrente aqui, ó. Eu entro aqui e faço um ponto baixo, uma corrente. Vou voltar no mesmo ponto e vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Um, volto no mesmo ponto e 2. E arruma. A base do crochê você sempre irá arrumando, alinhando o seu projeto, tá? Então, aqui, ó, se você achar que não tá retinho, coloca na mesa e vai arrumando pra ele ficar bem bonitinho, tá? Agora, aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada corrente, ó. Pego nessas 2 alcinhas dessa corrente. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. Vou na próxima corrente, pego nas 2 alcinhas e faço ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa. Vamos fazer isso até chegarmos aqui na última corrente. Cheguei aqui na ponta e vamos repetir o que nós fizemos nessa daqui. Então, temos aqui um ponto baixo, vamos fazer uma corrente, voltar no mesmo ponto e trabalhar mais 2 pontos baixos. Um, volto no mesmo ponto e 2 pontos baixos. Olha só como fica. Bem fofo, né? Agora, aqui nessa parte, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Então, aqui, ó, vamos pegar nessas 2 alcinhas, ó. Nessa daqui e na de trás, e vamos trabalhar ponto baixo. Aqui, ó, tá vendo que tá um espacinho? É só você apertar assim dos 2 lados que ele vai diminuindo, tá vendo? Aqui vamos de novo nessas 2 alcinhas e vamos fazer ponto baixo. Agora, a partir daqui, ó, pego em uma alcinha e faço o ponto baixo. Deixa eu tirar aqui essa linha. Assim. Agora, aqui, ó, vou
Essa linha não veio, tá, pessoal? É que esse fio aqui, eu já tinha utilizado ele e como eu não gostei do resultado, eu desmanchei pra fazer essa daqui, tá bom? Agora aqui, ó, em 2 alcinhas, faço ponto baixo. Nessa aqui, em uma alcinha, faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma por toda essa nossa lateral. Fiz ponto baixo aqui também por toda essa parte. Vamos finalizar aqui com uma corrente. Agora eu vou cortar esse fio. Pode puxar ele aqui. Vamos vir aqui, ó, nessas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, ó. Pego esse fio que eu cortei e passo por baixo. Agora, você tem aqui essas 2 alcinhas, tá vendo, ó? Você vai vir nessa de cima do último, da corrente, na verdade, né? Pega o fio e passa lá pra trás. Agora, você vem aqui e arruma a sua ponta. E agora, esse fio que sobrou, vamos passar aqui, ó. Sem puxar muito pra não deformar. Nós vamos passar ele por dentro de alguns pontos. Ó. Passar aqui por mais alguns. Tá ótimo. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou reduzir um pouquinho essa ponta. Se você tiver uma linha de costura marrom, você pode passar um ponto aqui. Eu vou usar essa cola da Círculo, que também tem no site da Matilda. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o site dos acessórios, né? O link dos acessórios, ó. E ela é muito boa, porque ela tem esse espaço aqui, ó, que vai descer a tampa, ó. Tá vendo que desce? Então, a sua tampa não vai grudar. Isso é ótimo, porque eu já tive muito problema com a tampa grudando e eu perdendo a cola. Aí, agora... Peraí... Tem que tomar cuidado que essa cola, ela é forte, tá, pessoal? Ó, já até usei bastante ela. Aí, eu faço agora assim, ó. Eu seguro aqui essa pontinha. Pingo um pouco de cola aqui. E amassa lá pra dentro. Deveria ter amassado um pouquinho mais, mas agora não vai por conta da cola. Ela é tão forte que ela chega, ela esquenta mesmo, então tem que tomar bastante cuidado, tá? Agora, eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou com o acabamento. De altura, ficou com 41,5. Então, se você quiser maior de altura, vai precisar fazer mais carreiras. E de comprimento, ficou com 21,5. Se você quiser maior de comprimento, vai precisar fazer mais correntes lá no início, aumentando de 2 em 2, tá bom? Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nessa parte. Eu chamo de acabamento, mas é o detalhe, né? Aí, você pode fazer só na tampa da sua bolsa, você vai dobrar assim, ó, e ver o tamanho que você quer, tá vendo? Você pode fazer só nessa parte, ou você pode fazer na bolsa inteira, tá? Eu acho que eu vou fazer só nessa parte, viu, pessoal? Que eu acho que vai ficar legal o restante com esse detalhe e só aqui com esse acabamento diferente que eu vou fazer. Aí, você vê qual que você quer pra fora, qual lado você quer pra fora, né? Deixa eu ver bem aqui. Eu vou querer esse aqui pra fora, ó. Então, você vai dobrar. E com o auxílio de um marcador, eu vou marcar aqui. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Eu vou marcar até onde eu vou fazer o acabamento, ó. Se você não tiver marcador, você pega um fio de outra cor, tá bom?
Então, eu vou fazer desta parte aqui pra baixo. Então, eu vou marcar aqui. E aqui. Ó. Marquei. Agora, eu vou pegar o meu fio. Aqui, pessoal, não tem uma medida certa, né? Porque a gente vai precisar testar e ver na hora o quanto de fio vai precisar. Mas, basicamente, o acabamento, ele passa aqui assim, ó. Nesses pontinhos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrando assim, mais ou menos. Né? Onde eu vou passar. E daí, a gente deixa bem mais do que o que precisa, ó. Pode juntar assim, peraí. Pode juntar assim. Se você for fazer na bolsa toda, também fica bem bonito, tá? Ó. Tá vendo que eu não fiz nada muito certo? O que eu vou fazer? Além dessa quantidade, eu vou soltando mais ainda. Assim, ó. Então, deixei uma boa quantidade de fio. Eu vou fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro. Mas, você pode também fazer com agulha de crochê, se você não tiver, ó. Essa é a agulha de tapeceiro. Ela é uma agulha de costura, vamos dizer assim, só que maior, né? Passo o fio. E aí, aqui nós vamos vir aqui, ó. Entra aqui. Pra sair pra cá. Puxa esse fio. E aqui você vai deixar uma pontinha pra depois a gente esconder e fazer um acabamento. Aí, aqui, o que que é importante? Você sempre... Peço desculpas, pessoal, acho que passou para o som aqui, o barulho do trovão, pro microfone. Ó, você tem no seu fio essa parte que tem uma divisão e essa parte lisa. Você vai deixar essa parte lisa pra baixo, essa parte aqui pra cima, né, na sua visão. Passa o fio aqui. Ó. Vamos passar aqui por esses dois. Puxa esse fio. Ó. Aí, aqui você vai virando. E arrumando esse fio, ó. Aqui. Vamos no próximo. E passo. É muito, muito simples, gente. É uma simplicidade que dá, assim, um resultado muito diferente. E eu gosto de quando é fácil, mas tem um acabamento bonito, um resultado diferente, sabe? Aí, vamos arrumando aqui. Ó, ficou torto, você puxa um pouco e arruma. Eu acho que a parte mais chatinha é você ter que ficar arrumando, né? Ó, tá vendo? Agora aqui, esse daqui vai ser o último, né? Puxa. E, pessoal, se você acabar deixando mais do que o necessário de fio, não tem problema, tá? É preferível que sobre do que falte. Ó, ficou torto, tá vendo? Aí eu puxo aqui. Arrumo. Aí, arrumei desse, agora desse.
Aí, como esse é o último, ó, e percebam que vocês têm que seguir essa linha reta, tá vendo? Como esse é o último, agora você vem nesse daqui do lado e puxa também. Ó, não ficou torto, tá vendo? Vamos pro próximo, esse. E o de baixo. Pode ir passando o fio. Puxa aqui, ó. E arruma. Aí. E por esses dois aqui também. Percebam que eu não tô nem cortando essa parte e nem acelerando pra vocês verem que dá certo, tá? Ó. Se vocês quiserem, eu posso até trazer outros modelos com esse tipo de trama pra vocês montarem, de repente, uma coleção, que fica bem legal também, tá? Aí, ó, arrumei aqui esse, venho nesse e vou arrumar também. Pronto, ó. Olha que legal, gente. Agora, venho aqui. Tá vendo, ó, que já acabou. Então, eu vou pro próximo. É só isso. Vocês acreditam? Me contem aí se vocês imaginavam que era tão fácil assim. É isso que nós vamos fazer aí, como eu falei, se você quiser, você pode fazer por toda a bolsa. Achei agora, pensei, né, que fica legal fazendo só na aba, né? Porque aí, depois quando você dobrar, ó, vai ficar assim, só a aba com esse acabamento. Então, eu vou repetir esse padrão por todos os pontinhos aqui da minha aba, né, que vai ser a tampa da minha bolsa, e volto com vocês. Fiz aqui por todas as partes, eu subi um a mais aqui, ó, eu desmanchei aqueles que eu tinha feito, voltei aqui, passei mais um, eu tinha feito só até esse daqui, ó, aí subi mais um, porque quando eu dobrei assim, ó, e eu deixei a bolsa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Porque, ó, aí quando eu deixo assim, ó, tá vendo? Fica certinho, antes tava até aqui só, e ficou todo esse espaço sem. Então, eu subi só mais um, porém fiz da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse fio aqui pra dentro, ó, assim. E agora, eu vou passar por dentro de alguns pontos. Não puxa muito, porque senão aqui vai repuxar também, ó. Deixa soltinho aqui. Vou cortar aqui a ponta. Vou vir com a minha cola. E cola aqui, ó. E esconde um pouquinho. E a mesma coisa você faz com essa daqui, só que aqui você vai pegar uma agulha, né, de crochê. E também, com cuidado, você vai passar aqui. Pra não repuxar muito. E vai passar um pingo de cola. Ou, se você tiver uma linha marrom,
ou da cor do seu fio, né? Eu tô falando marrom aqui baseada na cor que eu estou utilizando. E você faz uma costura simples no lugar de colar, tá bom? Agora, nós vamos fazer a lateral da nossa bolsa. Para fazer a lateral, nós vamos, primeiramente, marcar aqui onde vai ficar presa essa lateral, ó. Então, aqui e aqui. E desse lado aqui, tem que ser na mesma carreira aqui, ó. Pra ficar reto, né? Ó. E por que isso? Porque nós vamos fazer a lateral ao contrário e depois desvirar. Então, você vai pegar aqui o seu fio, que vem do novelo, e vai fazer ponto baixo aqui, ó. Nesses pontos, você pode começar de qualquer um dos lados, tá? E aí, você vai pegar essa alcinha aqui de dentro, e não essa aqui de fora, tá? Ó, então, esse daqui é onde o marcador está mesmo. Faz o ponto baixo. Na verdade, acho que eu vou fazer nessas alcinhas aqui, ó. Aqui, ó. Entra aqui e faz o ponto baixo. Então, ó, entrei aqui nessa alcinha, nesse gominho. Pego o fio que vem do novelo, passo pra cá. Ah, peraí, pessoal, que eu tô usando a agulha aleatória aqui. Aí, voltei pra agulha certa. Tenho uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro essa alça. Vou no próximo gominho aqui. Coloco esse pedaço de fio em cima da agulha, puxo o fio aqui pra frente e faço ponto baixo. Vou no próximo gominho, pedacinho de fio fica em cima da agulha e faço ponto baixo. Agora que eu já arrematei aqui esse fio, eu vou conseguir mostrar melhor, ó. Entra aqui e faz ponto baixo, tá vendo? Ou, se você preferir, você pode pegar nas duas alcinhas aqui assim, ó. Faz ponto baixo nesse. Peraí, deixa eu virar assim. Vamos no próximo ponto. Faz ponto baixo e isso pegando nas duas alcinhas, ó. Pegou nas duas alcinhas, faz ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa. E vai fazendo ponto baixo pegando nas duas alcinhas, ó. Até chegarmos aqui no último ponto. Fiz aqui ponto baixo. Você precisa se atentar para você não fazer nessa parte da aba, tá bom? Agora, vamos dobrar o contrário, tá vendo? E agora, você vai vir aqui, ó, pega uma alcinha desse primeiro ponto baixo, uma alcinha deste último ponto baixo. Eu fico com 3 alças na agulha, ó, 1, 2 e 3. Pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Isso se chama ponto baixíssimo. A mesma coisa aqui, ó, pego uma alcinha de um ponto baixo, uma alcinha de outro ponto baixo, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das 3. Ó, entra aqui e faço ponto baixíssimo, tá bom? Ó, pego uma alcinha de cada lado, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Vamos fazer isso até costurar toda essa lateral. Costurei aqui toda a lateral, agora nós vamos cortar esse fio. Puxa ele aqui. Entra aqui embaixo, ó.
puxa esse fio, vai esconder ele por dentro dos pontos e vai passar um pingo de cola na ponta. Agora, aqui desse lado, a mesma coisa, ó. Aqui eu vou começar por aqui, em vez de começar por onde estava o marcador, ó. Pego e faço o primeiro ponto baixo. Vamos no próximo ponto, aí eu deixo sempre, ó, esse pedacinho de fio em cima da agulha, tá? Igualzinho nós fizemos do outro lado. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando nas duas alcinhas, até chegarmos no marcador. E aqui é onde tá o marcador, vou tirar ele e vou fazer um ponto baixo. Vamos virar assim. E aqui você vai repetir a mesma coisa, deixa eu só tirar esses fiozinhos aqui, que estavam do último trabalho que eu ia fazer nesse fio. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar uma alcinha desse ponto baixo, uma alcinha desse último ponto baixo e vai fazer ponto baixíssimo. Vamos no próximo. Você vai pegar uma alcinha de cada ponto, vai ficar com 3 alças na agulha e vai tirar todas de uma vez com o fio que vem do novelo. Vai costurar toda a sua lateral e arrematar da mesma forma que eu ensinei do outro lado. Fiz aqui as minhas duas laterais. Como eu falei pra vocês, nós vamos agora desvirar essa parte aqui. Então, com cuidado, você vai pegar aqui, ó, o fundo e vai passar aqui pra cima. Vamos aqui do outro lado e vamos fazer a mesma coisa. A bolsa agora, ela vai dar uma deformada, o que é normal, tá? Mas agora você vai com muita paciência arrumando ela, pra não ficar deformada, tá? Ó, arruma aqui, deixa eu mostrar como que fica, ó, a lateral. Fica assim e assim. Aí, eu gosto de pôr um pouquinho pra dentro essa lateral. E vamos alinhando aqui. E pra você fazer o teste, se já tá alinhada o suficiente, você vai fechar aqui com a sua aba que você fez, ó. Ó, aqui eu ainda tô achando que tem que arrumar mais. Tá vendo? Vamos vir aqui. Perfeito. Ó, como que fica. Arruma aqui bonitinho, ó. Fica na medida certinha, tá vendo, ó? Tem gente que gosta de colocar dois botões aqui, ó, um em cada ponta. Essa daqui eu vou fazer diferente. Pela primeira vez, eu vou colocar um botão apenas, tá? Eu vou colocar só um botão imantado aqui no meio. E vai ficar bonito. Então, deixa eu pegar aqui o meu botão. Já estou aqui com o meu botão imantado. Cada um, pessoal, tem um costume para costura. Eu não tenho tanta experiência. Eu não tinha nenhum fio bem marrom assim escuro, tanto que é por isso que eu estava colando e não costurando as pontas, ó, mas dá pra usar. Então, eu vou fazer primeiro esta parte aqui, ó, cuidado pra não costurar errado, às vezes eu acabo costurando esse lado e é esse daqui, tá? Então, aqui, ó, vamos encontrar o meio. Isso aqui tá bom. Aí, o que que eu faço? Eu entro aqui de fora pra dentro e saio num furinho aqui, ó. Aí, você olha se aqui escondeu, ó, o meu escondeu bem. Levo essa agulha lá pra fora. Volto no mesmo furo ainda, ó.
E sempre puxa bem a sua linha. Agora, leva lá pra fora de novo. Essa já é a segunda vez. Volto. Saio aqui no mesmo furo. Levo lá pra fora, essa é a terceira vez. Eu faço de 3 a 4 vezes no mesmo furo, ó. Essa é a terceira, vou fazer mais uma. Ó. E levo lá pra fora, essa já é a quarta vez. Pronto. Agora, eu vou sair aqui no outro furo que nós temos. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz nesse furo. Então, vou passar de 3 a 4 vezes. Como eu passei 4 vezes do outro lado, eu vou passar 4 desse e repito isso em todos os furos. E faço a mesma coisa com a outra parte do botão imantado. Então, eu vou fazer essa costura e volto com vocês. Costurei o meu botão. Olha como que ficou. E aproveitei para costurar também a minha etiqueta personalizada, que eu costuro da mesma forma. Costuro primeiro aqui esses 2 furos e depois esses. E essa etiqueta é lá da Destaque Etiquetas, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Eles vendem ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, eles não têm site, tá bom? Mas eu fiz as minhas lá, é de acrílico, olha que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Também no dourado. E agora vamos aplicar a nossa alça. Eu vou aplicar ela aqui na parte de cima da minha bolsa. Se você preferir, você pode aplicar a sua nas laterais. É totalmente opcional. E fiquem tranquilos que eu ainda vou passar a medida final da nossa bolsa, tá? Ó, apliquei aqui a alça. Olha que fofura que fica, gente. Linda demais, né? Deixa eu aproveitar agora e passar as medidas finais da nossa aula de hoje. De comprimento, ficou com 22 centímetros. De altura, ficou com 12 centímetros. E de largura ficou com 2,5 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal. E como esse é o último vídeo do canal do ano de 2024, eu quero desejar aqui um feliz ano novo, um próspero 2025 para todos vocês. Muito, muito, muito obrigada por esse ano de 2024. Cada um de vocês que ficou aqui no canal, no Instagram, nas outras redes sociais, saibam que vocês contribuíram para a construção do meu sonho. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigada a cada um de vocês. Para mim não é apenas números, vocês realmente são muito importantes para mim. E como eu sempre falo lá no Instagram, eu me sinto realmente amiga de vocês. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Eu te espero aqui em 2025. Um abraço!